Olá, eu sou a Anne Rocha. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre linguagens de programação. É bem difícil para quem está começando na carreira de TI decidir qual linguagem de programação irá aprender. A primeira coisa que você tem que pensar é qual a carreira de TI que você vai querer atuar, porque dependendo da sua carreira, você vai saber qual é a linguagem de programação você vai precisar. Lembrando que tem algumas profissões da área de TI que nem precisam de linguagem de programação. Então, fique atento a isso. Então, se você já decidiu que vai trabalhar com construção de software, agora sim você vai precisar perceber que temos diferentes tipos de softwares. Softwares a gente tem desde aplicativos para o celular até sistemas web, que são aqueles que a gente utiliza no nosso navegador do computador. Por exemplo, um site de compras, né? A nossa rede social. Esses são sistemas web. E os aplicativos de celular, obviamente, né, a gente já conhece, que são aplicativos de troca de mensagens, de compra de comida, né? Então, esses são os aplicativos que a gente geralmente utiliza no nosso celular. E a gente sabe que para cada um desses tipos de softwares, existe uma linguagem de programação mais adequada para a construção deles. Então, nesse contexto, eu separei algumas linguagens de programação e vou mostrar para vocês onde a gente pode utilizá-las. Por exemplo, se você quer trabalhar com dados, o famoso analista de dados ou cientista de dados, a linguagem de programação que fornece o maior número de ferramentas para cientistas de dados ou analista de dados é Python. Você já ouviu falar sobre Python? Pois é, Python tem bibliotecas que fornecem, né, alguns códigos prontos com funcionalidades específicas para o analista de dados conseguir transformar aqueles dados em informações, em estratégias para aquelas empresas. Então, Python é a linguagem mais adequada para quem for trabalhar como analista de dados. Se você está pensando em construir aplicativos para celular, aí já muda um pouco o contexto. A gente vai ter outras linguagens mais adequadas para cada uma dessas áreas. A primeira coisa que você precisa entender é que os aplicativos de celular, eles precisam ser construídos para cada uma das plataformas que eles forem ser executados. O que eu quero falar com isso? Lembra que a gente tem diferentes tipos de modelos de celular? Inclusive, quando você compra, né, um iPhone, quando você utiliza um iPhone, a plataforma que de fato o iPhone, né, foi desenvolvida é o iOS, né? E a gente precisa entender que se eu for construir um aplicativo para o iPhone, eu preciso desenvolver em uma linguagem de programação específica para o iOS. E assim acontece da mesma forma quando eu estou pensando nos aplicativos para Android, como por exemplo os celulares da Samsung e Motorola, tá? Então, você precisa entender qual é a plataforma que aquele seu aplicativo vai rodar. Se você quiser que o seu aplicativo, né, seja desenvolvido para as duas plataformas, isso também é uma decisão sobre a linguagem de programação que você vai precisar utilizar. Hoje em dia no mercado tem linguagens que são multiplataformas, que elas permitem você construir com apenas um código para diferentes plataformas, tanto Android quanto iOS. Por exemplo, a linguagem de programação JavaScript, ela dá essa possibilidade para você utilizando uma única linguagem e programar para os dois tipos de plataforma para celular. Mas tem empresas, né, que preferem utilizar o código nativo para cada uma dessas plataformas. Aí, nesse caso, a gente já vai ter linguagens de programação específicas e exclusivas para cada uma dessas plataformas. Se você for construir um aplicativo para iOS, você vai ter como opção de linguagem de programação o Objective-C. Nossa, que difícil, hein? Mas é isso mesmo. O iOS utiliza essa linguagem de programação Objective-C para sua construção de aplicativos exclusivos do iPhone. Agora, se você for construir um aplicativo nativo, né, para o Android, aí você tem a linguagem Java, que é a linguagem recomendada para a construção de aplicativos exclusivos do Android. Mas, como eu falei para vocês, existem sim linguagens que são multiplataformas, que facilita a nossa vida e que permite que você, com a única linguagem, construa aplicativos tanto para iOS como para Android, que é o JavaScript. Além do JavaScript, não poderia deixar de falar do Dart, que é uma linguagem desenvolvida pelo Google, né, que permite que a gente construa também aplicativos com a única linguagem de programação, tanto para Android quanto para iOS. Então, aí você tem essas opções aí no mercado de linguagens de programação para esses dois contextos. Com relação a sistemas web, que é aquele que a gente utiliza no nosso navegador do computador,
né? Por exemplo, as redes sociais, os sites de compra. Aí a gente já vai ter uma imensidade de opções, né, de linguagem de programação para essa finalidade. Eu separei algumas delas para não ficar muito confuso e não ficar muito longo esse vídeo. Lembra que eu falei de Java, né? Na construção de aplicativos para Android? Pois é, a mesma linguagem Java, você também consegue construir aplicações web, quando a gente fala, né, justamente daqueles sites que a gente consegue utilizar no nosso navegador. Além de Java, tem um irmão gêmeo dele pelo nome, né, mas não é muito semelhante, que é o JavaScript, também bastante utilizado na construção de sistemas web, ok? Além do JavaScript, aí você vai ter outros e outros tipos de linguagem de programação para sistemas web. O próprio Python, né, que a gente falou também logo no iniciozinho sobre o analista de dados. Vamos ter outras linguagens como Ruby e também PHP. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas delas. Mas lembrando que JavaScript e Java têm essa finalidade aí na construção tanto de aplicações web como também para aplicações para celular. De repente, né, temos aí essa possibilidade de utilizar uma única linguagem com esses dois contextos. Pois é, e aí, ficou mais claro para você como escolher uma linguagem de programação? E além dessas linguagens de programação que eu falei, a gente vai ter outras linguagens que são utilizadas para diferentes contextos da área de TI, mas que acho que não cabe nesse vídeo. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, ok? E aí, já ficou pensando aí qual linguagem de programação você vai começar, né? Que linguagem você acha que daria certo para o que você está querendo, né, utilizar na área de TI? Bom, é isso aí.